Olá pessoal, boa tarde. Bom, falar hoje de uma obra importante, de um autor importante, Renato Torres Anacleto Rosa, autor jordanense, porém nascido em São Paulo, um historiador de sólida formação, doutor em História Econômica pela USP, fez História aqui na Unital, fez o mestrado no Rio de Janeiro, enfim, tem uma trajetória acadêmica incontestável, é inclusive membro da Academia de Letras de Campos do Jordão, e o seu pai também foi. Reverendo Jesus Anacleto Rosa foi membro correspondente da Academia de Letras pouco antes de sua morte. Renato está na academia ocupando uma cadeira lá, não lembro agora qual é a cadeira, quem que é o patrono, mas o Renato é um nome já consolidado no meio intelectual, literário jordanense. Em 2019, eu tive a oportunidade de prefaciar o primeiro livro do Renato, Dom Helder Câmara, Itinerário Político e Intelectual, o livro que saiu pela Autografia, não é? E que traz um panorama da contribuição do pensamento de Dom Helder Câmara, do sacerdote cearense Dom Helder Câmara, que foi arcebispo do Recife e de Olinda, um dos fundadores da CNBB, um homem muito combatido, acusado de comunismo, né? Essa questão aí de intelectuais brasileiros sendo acusados de comunismo já não é algo tão novo como a gente pensa, né? E Dom Helder Câmara, de grande contribuição para o pensamento político e intelectual brasileiro, tem alguns livros de poesia dele aqui, tem um outro livro de reflexões chamado Deserto é Fértil, mas o Renato, então, traz a sua primeira obra em 2019 e traz a segunda no ano seguinte, 2020. Em 2020, vocês lembram que a gente tinha a questão da pandemia e Campos do Jordão recebeu recursos provenientes da Lei Aldir Blanc, Lei Federal 14.017, e parte desse recurso foi destinado à publicação de obras inéditas de autores jordanenses. E Renato apresentou um projeto de publicação da sua nova obra, que é a obra que vai falar de Louis-Joseph Lebré, Trajetórias e Pensamento Econômico. Quem é Louis-Joseph Lebré? É um homem, um francês, não é? Nascido na Bretanha em 1896, e Lebré contribuiu muito para o pensamento social e econômico brasileiro, porque dentro da própria igreja, Lebré tinha uma preocupação de enfatizar a questão da desigualdade socioeconômica no mundo. Então, nós estamos aí no período dos estertores da Segunda Grande Guerra, a Guerra Fria estava prestes a começar, nós estamos falando aí da década de 40, né, a partir de 1942, e Lebré já leva para dentro da Igreja Católica a sua inquietação quanto ao desenvolvimento dos países que estão saindo da condição de colônias das suas metrópoles e das suas matrizes imperialistas. Então Lebré leva esse pensamento, essa preocupação e coloca o seguinte: qual é o impacto dessa condição de ex-colônia para o desenvolvimento desses países? O que vai ser feito para o desenvolvimento socioeconômico desses povos que estão se libertando do jugo dos seus colonizadores, dos seus exploradores, que têm um passado de exploração, muitos escravagistas, né? E o que vai ser feito dessa gente? Então Lebré traz esse pensamento e cria um pensamento, cria um movimento da economia humana, ou da economia e humanismo, ou da economia e humanitária, onde a análise e onde o pensamento econômico deve ter como base o homem, deve ter como base a supressão da desigualdade no mundo. Vocês imaginam o que esse homem não sofreu de perseguição política dentro da igreja e fora dela. E ele vai encontrar no Brasil, pós-Segunda Guerra, portanto, pós-Getúlio Vargas, vai encontrar no Brasil terreno fértil
para o desenvolvimento das suas ideias. Ele vem dar aulas no Brasil de economia, ele é um economista, né, um sacerdote, um professor, vem dar aulas e entre os seus alunos está, por exemplo, a figura do que viria a ser o governador de São Paulo, Lucas Nogueira Garcês, governador na primeira metade dos anos 1950, que sucedeu Getúlio Vargas, né, um icônico interventor e governador do estado de São Paulo, primeiro interventor, depois governador, interventor no golpe militar, enfim. Então e Lebré vai ter grande influência também no pensamento do Dom Helder Câmara. Não podemos esquecer que Dom Helder Câmara tem um passado, na sua juventude, um passado integralista. Ele se aproximou do integralismo, assim como outros intelectuais brasileiros, como Rui Ribeiro Couto, ficou pouco por lá, mas vai desenvolver a sua preocupação progressista, socioeconômica, vamos chamar assim, também tendo como referência e como influência o pensamento de Louis-Joseph Lebré. Eu vou fazer aqui a leitura de duas manifestações de Lebré. O Lebré, na sua juventude, foi marítimo. Né? Ele foi embarcado antes de estudar teologia. Então, um excerto de um livro de Lebré, citado pelo Renato no livro, é assim: o importante é embarcar. Mesmo sem saber que navios se irão encontrar, que tempestades se irão sofrer, em que portos se irá descansar. Mesmo não tendo previsto tudo, a gente parte e chega. Basta que o navio não tenha rombo, que os porões estejam suficientemente cheios, a máquina em bom estado e que o capitão e os seus homens entendam suficientemente do ofício. Há risco, mas isso não impede de partir. Esse é um trecho de um dos livros, né, do dominicano, do padre dominicano francês Lebré, e ele vai escrever isso em 1952. Tem uma outra parte que eu sublinhei, que eu gosto muito. 7 anos depois, ele vai se manifestar sobre aqueles que se declaram cultos, que se declaram literatos, que se declaram politizados, mas que pouco se relacionam com a situação do seu entorno, daqueles que sofrem, daqueles que penam, das classes menos favorecidas. Então, olha o que o Lebré vai falar. Muitos pensam que são cultos, sabem tudo da história dos homens passados, todas as filosofias antigas e modernas, são iniciados em todas as ciências exatas e aplicadas, seguem todas as publicações literárias na medida em que aparecem. Vivem ou encolhidos em si mesmos ou debruçados sobre os maiores problemas da pedagogia e da política. São capazes de julgar tudo e de falar de tudo, mas ignoram o homem real de seu tempo, grupo por grupo, classe por classe. A miséria profunda do tempo em que vivem lhes é estranha. O grande sofrimento dos lares sem ar e sem pão, a grande resignação e a grande revolta íntima dos infelizes, a realidade da vida das vilas operárias, dos cortiços, das favelas insalubres, do barzinho consolador, da evasão ao acaso, nos cinemas e nos encontros, da compensação no álcool, no sindicato, no partido. Nada sabem do contato dos dirigentes com os homens, da grande candura, da grande pureza e do grande apelo que existem muitas vezes no coração dos humildes. Do egoísmo sórdido de muitos de seus amigos que subiram, da generosidade que cochila ou estoura nos menos afortunados. Falam do povo sem conhecê-lo, incapazes de compreendê-lo, de amá-lo, de auxiliá-lo. Um livro robusto, de sólida fundamentação acadêmica, fonte aqui, referência aqui ao que não falta. O livro ele tem o prefácio, deixa eu encontrar aqui, do professor doutor Edson Trajano Vieira, que é doutor em História Econômica pela USP e professor da Universidade de Taubaté. Foi publicado pela editora Casa Cultura de Taubaté
como eu disse, no ano de 2020, tem algumas fotos no final, e é um livro de 191 páginas de leitura consistente e contundente. Não é um livro para você ler fazendo outra coisa, não. É livro para você entender a trajetória de um homem público, de um religioso que chamou a atenção da igreja e da academia para o sofrimento dos povos e para o problema da desigualdade. Isso com base nas suas análises, nos seus estudos, nas suas pesquisas, na sua equipe valorosíssima que contribuiu para o levantamento da situação in loco, pesquisa de campo. Renato Torres Anacleto Rosa, com este livro, já tinha feito com o Helder Câmara, agora com Lebré, consolida a sua condição de grande intelectual jordanense e um dos maiores especialistas e um dos que mais contribui na divulgação de nomes que o pensamento brasileiro e a cultura brasileira não podem esquecer. Dom Helder Câmara e Lebré. Renato Torres Anacleto Rosa é patrimônio de Campos do Jordão e continua dando a sua contribuição para o desenvolvimento da nossa cultura. Até a próxima.